com fogo? Porque, dentre outras coisas, o fogo purifica. Ele é comparado também com a pomba, mas o Espírito Santo não é uma pomba. Mas por que ele é comparado com a pomba? Porque é uma ave simples, mansa. Veja que o Espírito Santo não é comparado com um canguru, que fica pulando o tempo todo. Então tem alguns simbolismos que são usados para o Espírito Santo. Então nesse versículo 3 diz o quê? Viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então foi visto um clarão descendo sobre eles. Tudo bem. Verso 4. Todos foram cheios de quem? Do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja que o Espírito Santo desceu sobre eles, e agora eles começaram a falar em outras línguas. Veja só, vamos aqui. Eu não coloquei na sequência aqui, mas eu ia mostrar uma palavra grega. A palavra grega que aparece aqui para outras línguas é heteroglossa. Heteroglossa. Passaram a falar em outras línguas, heteroglossa. E essa palavra heteroglossa, no grego, significa outros idiomas. Então o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre eles e ensinou eles a falar outros idiomas. Ensinou. Eles aprenderam, falavam perfeitamente, sem problemas de sotaque, e nunca mais se esqueceram. Eles aprenderam. O Espírito Santo foi o professor que ensinou. Foi um milagre. Essa é a palavra, um milagre. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Heteroglossa. Versículo 5. Olha o 5. Em Jerusalém estavam habitando quem? Judeus. Quem mais? Homens religiosos de onde? De todas as nações que estão debaixo do céu. Então imagine que de todas as nações que havia na face da terra, tinha um grupo representante em Jerusalém. Irmãos, Deus fez a coisa certa na hora certa. Deus fez a coisa certa na hora certa. E pela terceira vez, Deus fez a coisa certa na hora certa. Por quê? Porque os discípulos precisavam pregar o evangelho em todas as nações. E agora, as nações estavam ali, todas representadas ali. E naquele momento, no dia de Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, Deus envia o Espírito Santo sobre eles e ensina eles a falar a língua das nações. Versículo 6. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos, o dom ali não foi de ouvido não, viu? Foi dom de línguas. Tem gente que pensa que foi o dom de ouvido. Você sabe qual era o idioma natural, ali, quer dizer, falado ali pelos os discípulos naquela ocasião? Era o aramaico. Então tem gente que pensa, ao ler isso aqui, pensa que eles falavam em aramaico, e cada pessoa de outra nação ouvia na sua língua. Não foi assim. Se fosse assim, seria dom de ouvidos, e não dom de línguas. Na verdade, o Espírito Santo ensinou eles a falar. Eles falavam perfeitamente, acuradamente, sem problema de sotaque, e nunca mais se esqueceram. Tanto é que depois do Pentecostes você vê eles indo para essas nações ajudar a pregar o Evangelho. Versículo 7. E todos pasmavam e se admiravam, se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Irmãos, galileus eram homens considerados caipiras da roça. Não são aqueles caipiras? Ficaram impressionados, porque eles falavam perfeitamente o idioma. Verso 8. Então, eles perguntavam: como é que ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Bom, aí fica claro que era idiomas mesmo, né? Estamos ouvindo na nossa própria língua que nascemos, em que fomos nascidos. Agora veja a prova real. Aqui vai mencionar 17 nações das que estavam presentes lá. Ó. Quer ver? Ó? Verso 9. Partos, medos e elamitas. Os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Era a língua das nações ou não? Sim ou não?
Eram idiomas ou não? Exatamente. Então o que aconteceu no dia de Pentecostes, irmãos, foram idiomas que Deus, pelo Espírito Santo, ensinou eles a falarem para que eles pudessem pregar o evangelho para pessoas de outras nações. Então veja que aqui não há lugar para línguas estranhas. Aqui são línguas estrangeiras, no dia de Pentecoste. Não foi outra coisa. Então vamos aqui para a tela. Eles precisavam da capacitação. Então Jesus deu um estudo bíblico. Eles entenderam as Escrituras. E aí então eles entenderam também o plano da salvação. Se converteram. Aí então ele enviou o Espírito Santo e os ensinou a falar a língua das nações. E também Deus deu a ele o poder do Espírito para que o evangelho pudesse encontrar guarida no coração do povo. E o transporte? Não precisou. Porque Deus fez a coisa certa na hora? Certa. Eles não precisaram ir às nações. As nações estavam ali. Então não precisaram de transporte. Mas Deus trabalhou para capacitá-los para o serviço. Meus amigos, agora eu pergunto, o que se fala nas igrejas pentecostais, na católica carismática e no espiritismo, é o que aconteceu no Pentecoste? Seja sincero, é? Nada, nada, nada. O que acontece lá não tem nada a ver com Bíblia, nada a ver com Deus e nada a ver com o Espírito Santo. Nada, nada, nada. Em primeiro lugar, o que se fala lá não é idiomas. Em segundo lugar, se fosse idioma, estaria errado. Por que Deus vai me ensinar a falar japonês para eu ficar no Brasil? Vou pregar para quem? Não tem sentido esse negócio. Vou me exibir só falando que eu sei falar japonês? Não tem sentido. Agora, se fosse assim, Deus falasse assim, Antônio, eu vou te ensinar a falar japonês, porque eu quero que você vá para o Japão pregar o evangelho. Tudo bem, está de acordo com o contexto bíblico. Ou eu vou mandar um grupo do Japão para cá e quero que você pregue para eles. Tudo bem, está de acordo com o contexto bíblico. Mas do contrário, não tem necessidade. Então, em primeiro lugar, está errado porque não é idioma. Em segundo lugar, está errado mesmo que fosse idioma. Não teria sentido. E até o nome está errado. Igreja Pentecostal. Por que Pentecostal se não tem nada a ver com Pentecoste? Então até o nome está fora de contexto. Agora você pergunta, então o que é que acontece lá? Irmãos, o que acontece lá é chamado de elucubração arrebatada. E o que é elucubração arrebatada? É uma êxtase emocional, onde a pessoa sai fora psiquicamente, perde o controle entre a mente e a língua, e começa com línguas estáticas, algo repetitivo e sem controle. E por que acontece isso? Exatamente por causa do sistema de culto emotivo. Ou seja, em primeiro lugar, o sistema é orar todo mundo junto ao mesmo tempo, cada um falando uma coisa diferente. E se todo mundo começar a orar ao mesmo tempo, aí vai chegar uma hora que você vai perder o controle daquilo que você está falando. Está entendendo? Aí você vai perder o controle. Especialmente as pessoas que têm a mente mais sensível. Você pode notar que nem todo mundo nas igrejas pentecostais fala línguas estranhas. E quem não fala língua estranha se sente um crente de inferior, de segunda qualidade, de segunda categoria. Por quê? Porque o tempo todo o incentivo do pastor é que busquem o Espírito Santo para ser batizado com o Espírito Santo. Então quem não fala língua estranha, diz, você não é batizado com o Espírito Santo. A pessoa se sente mal. Mas a verdade é que as pessoas que não falam língua estranha é porque são mais racionais e não conseguem oferecer a mente a um sistema emotivo. Mas aqueles que são mais sensíveis e oferecem a mente ao sistema, entram na histeria. E então começam a tropeçar nas palavras. Eu não sei se você já viu pessoas que falam tão rápido, que perde o controle entre a mente e a língua, e em vez de falar por incrível que pareça, fala por incresça que parível. Você já viu pessoa? Eu já tropecei nas palavras. Um dia eu estudei tanto para uma prova de literatura, mas tanto, eu tinha que tirar nota. Era num colegial. Aí, eu cheguei assim, meu colega falou assim, e aí, Antônio, estudou? Eu falei, estudei. Aí ele fez uma pergunta, eu nem lembro que pergunta que era. Mas a resposta eu sei, era Cruz e Souza. Eu respondi Cruz e Sus. Cruz e Sus. Você vê? Bramei tudo ali, né? Uma palavra com a outra.
Então, meus amigos, é mais ou menos isso que acontece. Mas acontece no âmbito onde a pessoa sai fora psiquicamente e perde o controle completamente entre a mente e a língua. Ele fica fora de si, com algo repetitivo e sem controle. E não são palavras definidas, não é idioma nenhum, é apenas uma êxtase emocional. É isso que acontece ali. Tem alguns que pulam, outros rodopiam, né? Outros ficam sapateando, outros ficam batendo na parede. Outros caem, ficam meio se estribuchando. Tem tudo isso. Bom, mas irmãos, isso é chamado de elucubração arrebatada, êxtase emocional. E nem todo mundo entra nessa histeria. Meus amigos, alguns dizem assim, não, o que eu falo é língua dos anjos. Então, quando fica apertado, não tem saída, joga a bola para os anjos. Isso que eu falo é língua dos anjos. É? Quem falou isso? Que língua estranha é língua de anjo? Quem falou isso? De onde você tirou a ideia de que língua estranha é língua de anjo? Me mostra na Bíblia um anjo falando língua estranha. Que o parâmetro, irmãos, é a Bíblia. Então me mostra na Bíblia um anjo falando língua estranha. E você vai ver que não tem. Você vai perceber na Bíblia Sagrada que toda vez que Deus mandou um anjo do céu para falar com os seus fiéis na terra, o anjo chegou e falou claramente na língua dos seus fiéis. Você não vê um anjo falando língua estranha. Então, de onde foi que tirou a ideia de que língua estranha é língua de anjo? Irmãos, Deus conhece todos os idiomas, não conhece? Foi Ele que distribuiu na Torre de Babel. Então, se um brasileiro aqui nesse momento orar em português, Deus ouve, entende? Mas nesse mesmo momento tem um alemão orando, Deus entende? E nesse mesmo momento tem um japonês orando, Deus entende? Você já parou para pensar que diariamente sobem orações ao trono de Deus, de todos os idiomas da terra? Pois é, Deus entende todos os idiomas. Se Deus mandasse um anjo aqui falar conosco no Brasil, o anjo falaria conosco em que idioma? Em português, não estaria nem louco de falar em japonês para nós. Agora, se Deus mandar um anjo lá no Japão para falar com os seus servos, vai falar em que idioma? No japonês. Lógico. Se Deus mandar um anjo para nossos irmãos lá na Alemanha, para dar uma mensagem lá, o anjo vai falar em que língua? Vai falar no alemão. Então, irmãos, é assim. Veja, um anjo veio falar com Abraão. Falou com Abraão, Abraão entendeu. Falou com Moisés. Com a Virgem Maria, o anjo Gabriel veio falar com a Virgem Maria. E chegou e falou, Maria, você vai dar à luz a um filho. Coloca o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria falou, pois não, eis-me aqui. Agora imagine se o anjo chegasse e falasse assim, ter-me cantos gloriantes, Maria. Maria falou assim, o quê? Como é que Maria ia se colocar à disposição se ela não entenderia nada? Estão entendendo? Então esse negócio de que língua estranha é língua de anjo, irmãos, não cabe na Bíblia. Não cabe na Bíblia. Amanhã nós vamos estudar a outra parte. E tem um texto na Bíblia que Paulo fala assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Por que ele falou isso? Amanhã nós vamos entender. Mas veja, irmãos. Eu estava em Sorocaba, eu não era casado, eu estava namorando, aqui hoje é a minha esposa, a Selma. Escutem isso. E eu saí da casa do meu pai e fui na casa dela. Aí cheguei na casa dela, um domingo, e eu estava, era tarde, tardezinha. E eu estava conversando na cozinha, a mãe dela, a Dona Maria, a Selma e eu. Aí, enquanto estávamos conversando ali, aí chegou a irmã da Selma, a Leonilda, trazendo consigo a sua sogra, a Angelina. As duas da Assembleia de Deus. Aí chegaram, eu não era adventista, não tinha conhecimento da palavra. Chegaram e falou assim, vamos fazer oração na sala? Vamos. Aí fomos até a sala apertadinha, nos ajoelhamos lá com elas.
E uma delas começou a orar, e eu estava prestando atenção. Mas dali a pouco a outra começou a orar também. Aí eu não sabia em quem prestar atenção. Aí eu dei um toque para a Selma assim, falei, Selma, olha aí, estão falando juntas, não estou entendendo nada. Mas falei baixinho, né? Irmãos, dali a pouco, a Leonilda, irmã da Selma, começou a falar línguas estranhas. Quando ela começou a falar línguas estranhas, a Angelina, a sogra dela, parou de orar. E ela estava bem ao meu lado. E eu vi, irmãos, que ela estava fora de si. Completamente fora de si. Ao meu lado. E ela orava assim, oh, se ele me canta, se ele me anda, oh, se ele me canta, se ele me cantarás, oh, se ele me anda, se ele me andar, toca no coração, se ele me canta, se ele me anda, se ele me anda. E repetia, repetia, repetia. Aí eu dei um toque para a Selma, Selma, o que é isso aí? Chamou a gente para orar, não estou entendendo nada. Falei baixinho, mas a minha sogra ouviu. Aí ela preocupada, chegou assim nas costas da Leonilda e batia, chega filha, chega filha, chega filha. E que chega nada, irmãos, ela estava fora de si. Eu vi ao meu lado. Agora eu pergunto, se fosse o Espírito Santo, tinha ou não tinha me convertido? Claro que tinha, irmãos. O que aconteceu no dia de Pentecoste? Conversão em massa. Aquele povo se converteu. Depois cada um foi para o seu grupo, país lá e pregou o evangelho. Meus amigos, você vai notar uma coisa. Que as mesmas línguas que se fala nas igrejas pentecostais, fala na católica carismática e fala também no espiritismo. As mesmas línguas. É o mesmo fenômeno. Veja aqui. Olha aqui. Eu coloquei aqui algumas línguas estranhas que se fala nas igrejas. Olha aí assim. Se ele me canta, se ele me anda, se ele me cantarás, se ele me andarás. Ter me cantas gloriantas, tela me cantas gloriantas. Zurique, kikiki, chap, 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 silimilique, silique, ziclique, silique, ziclique, randa labacantas labás, transparás paturiteias, sacamaias, nacamaias, sacamaias, rica labacheia, churiandas, zuriandas. Veja, tabititi, tabititi, maralá, maralá, sequiá, 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 macaliti, 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 isabu, 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 macaliti, 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 lambatam, pororó, sequidi. Laralac, lac, lalalac, lic, lic, salalac, manauá, meneaciri, si, cara, que, cantalaias, alarraias, aleluias, ele cantalaias, glória cantalaias, narraias, laia narraias. E assim vai. Veja, as línguas são todas parecidas. Irmãos, falar que isso aí é o Espírito Santo, entre aspas, é uma blasfêmia. Como é que vai atribuir isso aí ao Espírito Santo? O Espírito Santo é santo, irmãos. O Espírito Santo é que convence uma pessoa do pecado, da justiça e do... Agora, vai falar que isso aí é do Espírito Santo? Pensa nisso. Como é que vai atribuir uma coisa que a pessoa que está falando não sabe o que está falando e o que está ouvindo não sabe o que está ouvindo e vai falar que é do Espírito Santo? Pensa nisso. O Espírito Santo, irmãos, é claro. É ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Não se esqueça disso. Então veja que atribuir língua estranha a Espírito Santo não tem nexo. A pessoa que faz isso não sabe o que está falando. Veja, todos os profetas e apóstolos foram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo, irmãos. A Bíblia Sagrada é uma obra de quem? Do Espírito Santo. A Bíblia é Sagrada. Agora, tem língua estranha aqui? Não tem. Você vê Jesus Cristo falando língua estranha? Ele era cheio do Espírito Santo ou não? Você vê a Virgem Maria falando língua estranha? Você vê o apóstolo Paulo falando língua estranha? Você vê o apóstolo Pedro falando língua estranha? Você não vê. Aqui está, irmãos, a obra do Espírito, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito. Agora, vem alguém, começa a falar língua estranha e fala que é obra do Espírito Santo. Isso não tem cabimento. E a pessoa que fala isso não deveria falar, porque o Espírito Santo é santo, e o Espírito Santo não enrola nada e não fala nada que ninguém entenda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, não? Irmãos, a coisa é séria. E você sabe que muitas pessoas, que quando a gente explica isso aí, que isso aí não é do Espírito Santo, ele fala assim, está blasfemando contra o Espírito Santo. Você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu vou explicar agora o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão. Deixa eu ver o horário aqui, dá tempo de explicar.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque muitas pessoas pensam que quando você explica que essa língua estranha não é do Espírito Santo, fala, está blasfemando contra o Espírito Santo. Não tem nada que ver uma coisa com outra. Mateus capítulo 12. Versículo 30, 31. Diz assim, ó, Jesus falou, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Verso 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, contra Jesus Cristo, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no futuro. Irmãos, Jesus foi claro. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, vírgula. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, vírgula. Ou seja, todo pecado, irmãos, tem perdão. Não tem um pecado tão terrível que Deus não possa? Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, vírgula. Aí ele fala assim, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será o quê? Perdoada. Não tem jeito. Não é perdoada. Ah, mas não tem mais não. Não é perdoada. Agora, que pecado tão terrível é esse? Que é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. Irmãos, quem é que convence a pessoa do pecado? Ah, é a pessoa do Espírito Santo. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a pessoa, irmãos, ir longe demais no pecado a ponto de não voltar mais. Vou trocar em miúdos. O Espírito Santo convence a pessoa de um pecado e ele continua fazendo. O Espírito Santo convence ele continua fazendo. E o Espírito Santo toca de novo, ele continua fazendo. E toca de novo, ele continua fazendo. Então, cada vez que ele comete o mesmo pecado, o seu coração vai se endurecendo, se embrutecendo, ele vai se tornando cada vez mais insensível à voz do Espírito Santo. E se ele continuar assim, vai chegar um momento, irmãos, que ele não vai ouvir mais a voz do Espírito. Aí ele chegou num ponto sem retorno. Não que Deus não queira perdoar, mas que ele não se arrepende. Essa é a blasfêmia contra o Espírito. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu chamar o casal aqui, faz um pouquinho. Vocês dois aqui, vem cá. Eu chamo sempre quem está na frente, viu? Sobe aqui, fazendo um favor. É um exemplo mais prático. Então, vamos imaginar aqui que o Elias, né, o profeta Elias. Veja, eles são casais, são um casal, né, mas vamos dizer que não fossem, né. Aí o Elias foi visitar a Sueli. Aí o Elias foi fazer uma visita na casa da Sueli e chegou lá e contou uma mentira para a Sueli. E a Sueli nem sabe que ele mentiu. Mas quando ele sai de lá, o Espírito Santo lhe toca a consciência. Ele fala, puxa vida, pequei contra Deus. Aí ele se arrepende, mediante a obra do Espírito Santo no seu coração. Aí se ajoelha, abre o coração a Deus, confessa o pecado a Deus o Pai e pede perdão em nome de Jesus. Deus perdoa ele ou não? Perdoa? Perdoa. Mas no dia seguinte ele vai visitar a Sueli de novo. E conta a mesma mentira. Aí o Espírito Santo lhe toca a consciência. Puxa, pequei de novo contra Deus. Aí, em casa, incomodado, ele se ajoelha, rasga o coração dentro de Deus, confessa o pecado a Deus do Pai e pede perdão em nome de Jesus. Deus perdoa ele? Perdoa? Perdoa. Mas no terceiro dia, ele volta a visitar a Sueli. E chega lá e conta a mesma mentira. Aí o Espírito Santo lhe toca a consciência e fala, puxa, sou um miserável, pequei de novo. E aí, incomodado pelo Espírito Santo, se arrepende, se ajoelha, confessa o pecado a Deus do Pai e pede perdão em nome de Jesus. Deus perdoa ele? Perdoa. Mas no quarto dia, ele volta a visitar a Sueli. E conta a mesma mentira para a Sueli. E o Espírito Santo lhe toca a consciência. Ele fala, puxa, não tem jeito, sou um fracassado. Pequei de novo. E aí então, arrependido, se ajoelha, confessa o pecado a Deus do Pai e pede perdão em nome de Jesus. Deus perdoa ele? Perdoa. Porque quantas vezes a pessoa se arrepender, ele tem o quê? Perdão. Deus não se cansa de perdoar. Mas veja, irmãos, cada vez que ele conta a mesma mentira para ela, o seu coração vai se endurecendo, se embrutecendo, vai se tornando cada vez mais insensível à voz do Espírito Santo. E se ele continuar assim, vai chegar um momento que ele não ouve mais a voz do Espírito. Veja, foi longe demais no pecado
a ponto de não voltar mais. Então qualquer pecado pode se tornar blasfêmia contra o Espírito? Não se esqueça disso, qualquer pecado. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é falar que língua estranha não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso aí que a gente está falando, está a Bíblia aí, ó, acabamos de ler. Mas eu sei, eu estou explicando isso aqui porque eu sei que tem muitas pessoas que quando a gente explica isso aí claramente, nu e cru assim, não, está blasfemando contra o Espírito Santo. Tem nada a ver uma coisa com outra. Obrigado. Deus o livre disso, né? Meus amigos, finalizando, Deus prometeu que nesses últimos dias Ele derramaria o poder máximo do Espírito Santo sobre os seus fiéis, para que o último convite de misericórdia seja dado ao mundo. Deus prometeu derramar o Espírito Santo em forma de chuva serôdia sobre os seus fiéis, para que o Evangelho seja pregado, irmãos. Deus está desejoso de derramar sobre nós a chuva forte, a chuva serôdia, o poder máximo do Espírito Santo. E Deus quer nos usar em português mesmo. Por quê? Porque cada dia ao nosso redor, irmãos, tem pessoas que precisam se converter, precisam conhecer o plano da salvação. É na sua casa, às vezes, sua família, é os seus vizinhos, é lá no trabalho, é lá na escola, enfim. Deus está desejoso de usar você e a mim como mensageiro, como instrumento poderoso. Deus quer fazer de você um instrumento poderoso. Está escrito isso. Deus quer fazer de você um gigante na fé e um ganhador de almas para o reino de Deus. E eu gostaria de orar por você, que diz, pastor, eu quero pedir a Deus o poder, porque eu quero ser um instrumento nas mãos dEle. Eu quero que Ele me use na pregação do Evangelho. Eu quero ser um gigante na fé. Irmãos, os discípulos oravam e suplicavam. Você gostaria de receber o poder do Espírito Santo? Para ser um multiplicador nas mãos de Deus? Sim ou não? Você gostaria de pedir a Ele, Senhor, derrama sobre minha vida o Espírito Santo? Quantos gostariam de coração orar e pedir, Senhor, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos? Amém. Fique em pé. Nós vamos ter um hino especial, mas enquanto o casal... Pode vir aqui, quem vai cantar? Aí no final. Não tem ninguém para cantar? Então nós vamos orar. Se eu for cantar aqui não dá certo. Então vamos orar, irmãos. Vamos fechar os olhos em silêncio e orar. Grande Deus, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus doador da vida, acabamos de estudar a Tua palavra, Pai. Nós Te louvamos porque o Senhor deixou a Bíblia Sagrada para nós. Ó Deus bendito, aqui está a obra maravilhosa do Espírito Santo. E nós Te louvamos, Pai, porque o Espírito Santo abriu nosso entendimento para compreendermos a Tua santa e bendita palavra. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai. Vimos, ó Pai, o desejo sincero do Teu coração de que o Evangelho seja pregado em todas as nações. Ó Deus, entendemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas que o Senhor é Deus de todos os povos e de todas as nações. E vimos, ó Pai, como o Senhor vem trabalhando ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, para que o Evangelho penetre em todas as nações. Vimos, ó Pai, o grande milagre que o Senhor fez no dia de Pentecoste, enviando o Espírito Santo sobre os Teus filhos, ensinando eles a falar a língua das nações, para que eles pudessem alcançar pessoas não alcançadas. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque nós aqui no Brasil fomos alcançados também. Ó Deus, agora entendemos que o Senhor também está desejoso de nos usar como instrumentos poderosos em Tuas mãos. O Senhor prometeu derramar a chuva serôdia, o poder máximo do Espírito Santo sobre os Teus filhos. E agora, Pai, cada um aqui se levantou diante de Ti, porque quer o poder do céu, para anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Ó Deus, olha para cada coração e derrama o Espírito Santo, segundo a Tua promessa. Que cada um aqui, Senhor, seja um gigante na fé e um ganhador de almas para o Teu reino. Ó Deus, aqui nessa igreja tem muito espaço ainda para muitas pessoas. Então faz de cada um aqui, Senhor, um multiplicador, para que a Tua igreja se encha de pessoas sinceras, sedentas da Tua palavra. Ó Deus, se tem alguém aqui com a vida fora dos trilhos do Senhor,
mas que nesta noite entendeu a Tua palavra e quer ser um instrumento em Tuas mãos. Ajuda, Pai, esse Teu filho a abandonar aquilo que não lhe pertence. Ajuda essa Tua filha, Pai, a se desvencilhar da prática do pecado. Ajuda cada um aqui a santificar a vida a Ti, para receber o poder e ser um multiplicador. Como pastor da Tua igreja, eu entrego cada um aqui, Pai, em Tuas santas mãos. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar. Amanhã nós vamos estudar sobre o assunto, o ponto mais crítico do dom de línguas. Amanhã. Coríntios 14, 2. Eu vou até a porta para cumprimentar a todos e até amanhã, se Deus quiser. Na verdade, vamos de Atos até Coríntios, né? Vamos estudar amplamente o assunto amanhã. E até amanhã, se Deus quiser.